Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, louvamos e bendizemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua graça salvadora, porque se nós um dia vamos adentrar os portões de pérola da Nova Jerusalém e morar eternamente com o Deus de Jacó, ter o privilégio de conviver com o Senhor Jesus naquela cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente, é por causa da graça divina. O Senhor nosso Deus enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos comprar para si mesmo. E hoje nós pertencemos à família divina. Hoje nós buscamos as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. E a grande esperança dos redimidos, dos salvos, daqueles que um dia sairão do planeta Terra como bem-aventurados, a nossa grande esperança é o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é um resgate dos nossos amigos, dos nossos parentes que já partiram, e também a transformação do nosso corpo abatido, e juntos, aqueles que já partiram e nós que seremos transformados, teremos, através do arrebatamento da igreja, um encontro feliz com o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Basta nós, que já recebemos de maneira gratuita, seguirmos os mandamentos, os estatutos do Deus eterno. Porque uma coisa é ganhar a salvação e outra coisa é dar continuidade a esta salvação. E para dar continuidade a esta salvação que nós recebemos, porque alguém pode ganhar de maneira gratuita e perdê-la. Essa é uma realidade bíblica. Mas quando nós nos apegamos aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, quando nós entendemos a pureza dos mandamentos do Senhor, ela que ilumina as Escrituras, a nossa mente, o nosso coração, e quando nós seguimos o verdadeiro temor ao Deus Todo-Poderoso, não tem como errar o caminho. Certamente essas pessoas que seguem o temor de Deus, que entendem a pureza, a retidão da palavra de Deus, essas pessoas que acreditam que na Bíblia não existe erros, então essas pessoas, como bem-aventuradas, elas estão no coração do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E nós precisamos valorizar mais ainda, cada vez mais, a palavra do nosso Deus. Quantas são as pessoas que não leem a palavra de Deus? Quantas são as pessoas que desacreditam na palavra de Deus? Quantas são as pessoas que desprezam a palavra do Senhor? Muitas e muitas pessoas têm ódio da palavra de Deus, mas nós sabemos da sua importância. Ela é mais importante do que o ouro, do que a prata. Ela é mais substancial do que o mel, que é um dos alimentos, e principalmente da antiguidade, era um dos alimentos mais gostosos, mais requeridos pela sociedade. E, amados irmãos, queridas irmãs, nós, porque não seguimos os mandamentos de Deus, o ser humano, principalmente aquele que ainda não se converteu, ele não reconhece o seu erro. E principalmente aquelas pessoas que escondem ou tentam esconder os seus pecados, os pecados que perante a sociedade são considerados pecados ocultos, mas a palavra de Deus, os mandamentos de Deus está aí através da pregação no rádio, através dos trabalhos evangelísticos nas ruas. Hoje a palavra de Deus tem sido iluminadora para que as pessoas entendam o seu próprio erro e não fique se esquivando diante da justiça divina daqueles pecados que, humanamente falando, as pessoas chamam de pecados ocultos. Mas o que Deus quer de cada um de nós é que nós sejamos humildes em guardar os seus mandamentos. O que Deus quer do homem é a sua sinceridade. Muitas pessoas estão frequentando as igrejas, as denominações, mas com uma capa. Não são sinceros diante de si mesmos, diante de Deus. Eu quero dizer para você que o nosso dever para com a palavra de Deus é sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Eu estou dando esta introdução porque estive estudando criteriosamente o Salmo de número 19, do versículo de número 7 a 14, diz assim, preste atenção:
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por isso é ademoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expugne-me dos que me são ocultos, guarda-me da soberba, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam, Senhor, agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Meus amados irmãos, queridas irmãs, o salmista, que era uma pessoa que tinha experiência com Deus, ele meditava na lei do Senhor, lei esta que é perfeita, que é fiel e dá sabedoria aos simples. Na Bíblia não existe erros, na Bíblia não existe mentiras. Os estudiosos, os pesquisadores têm usado a Bíblia, as partes históricas e geográficas, e a arqueologia tem encontrado resposta para as colocações bíblicas diante da pesquisa. Eles retrocedem na pesquisa no tempo e descobrem, por fim, que a palavra de Deus é fiel, é perfeita e que, acima de tudo, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela dá sabedoria. O versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Quantas vezes nós estamos angustiados, tristes, abatidos pelos ataques exteriores que vêm contra nós? Quantas vezes nós estamos desanimados, cabisbaixos, sem perspectiva? Mas quando nós nos apegamos à perfeição da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, então vem o refrigério para a nossa alma, porque o testemunho de Deus é fiel, o testemunho de Deus ilumina a nossa alma e nos dá alegria e paz e felicidade. Quando nós nos deleitamos nos estatutos do Deus de Jacó, então a tristeza desaparece do nosso interior e temos a condição de cantar, de louvar a Deus. A palavra de Deus é pura, é reta, ela ilumina os nossos caminhos. No Salmo 19, versículo 8, diz assim: os preceitos de Deus são retos, alegram o coração, é puro e ilumina a nossa visão. Por isso que está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Quantas são as pessoas que vivem no mundo das trevas, não andam conforme a verdade? Sabe por quê? Porque não obedece aos mandamentos e à lei do Senhor. Mas quando a pessoa, na sua humildade, reconhece a grandeza das Escrituras, a perfeição da palavra de Deus e permite que a Bíblia seja a sua bula, a sua constituição, então o caminho dessa pessoa passa a ser iluminado. Mas para que nós possamos guardar os mandamentos de Deus, devemos, acima de tudo, viver no temor do Senhor. No Salmo, nós encontramos a recomendação do salmista sobre o temor do Senhor. Uma coisa indispensável na vida cristã. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o mais importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Eu estou apenas interpretando o que está escrito na leitura que nós fizemos no Salmo de número 19, do versículo 7 a 14, que uma das posições do verdadeiro cristão, uma das posições de nós que dizemos que somos servos de Deus, é viver conforme o temor,
E quem tem o temor a Deus não anda de qualquer maneira, porque ele sabe da sua responsabilidade diante do seu Criador, que um dia vai se deparar com a justiça divina, e se nós plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas. Mas aquele que não tem temor de Deus e vive uma vida desregrada e que usa a sua voz e que usa as suas palavras para denigrir a imagem do seu semelhante, essa pessoa não tem o temor de Deus. A palavra de Deus põe em nossos corações esse temor. Sabe por quê? Porque ela é importante. As Sagradas Escrituras têm transformado vidas, milhões e milhões de pessoas que eram cidadãos nocivos à sociedade, quando abraçaram a palavra de Deus, quando receberam em seus corações a mensagem libertadora do Evangelho, foram transformadas em cidadãos de bem. Salmo 19, versículo 10 diz assim: os mandamentos de Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Duas grandes verdades superiores a qualquer coisa relacionada à palavra de Deus. Ela é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que as riquezas. Ela é mais importante do que as fazendas, do que as mansões, do que os carros importados. Ela é mais importante do que a nossa posição social, econômica. Quando a pessoa vive pela palavra do Senhor, ele tem vida eterna, ele tem Deus habitando no seu coração. Enquanto isso, o salmista continua falando sobre o alimento. Quem é que vive sem se alimentar? No Novo Testamento nós encontramos a expressão de que as pessoas mundanas, profanas, carnais, o seu Deus é o seu ventre. As pessoas valorizam tanto as coisas, os alimentos, o pão que ele tem que se alimentar para sobreviver. Mas nós vemos que quem entende as Escrituras, quem tem a visão bíblica do que é a revelação divina, sabe da importância que tem a palavra de Deus. Ela é mais importante do que o mel, ela é mais importante do que os manjares, ela é mais importante do que qualquer comida encontrada nos restaurantes modernos da nossa atualidade. Meus amados irmãos, no Salmo 19, versículo 12 diz assim: quem pode entender os seus próprios erros? Expugne-me dos que me são ocultos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui, meus amados, nós encontramos grupos de pessoas, daqueles que se acham perfeitos, daqueles que se acham certos, daqueles que se acham de que não precisam de uma transformação. Do jeito que eu estou, está bom demais. Eu não preciso aceitar a Jesus, eu não preciso fazer parte de uma igreja. Quantos são aqueles que, na sua arrogância, na sua soberba, eles se acham mais perfeitos do que o próprio Criador e rejeita os mandamentos de Deus e rejeita os critérios estabelecidos para ser um verdadeiro cristão? Todos se acham corretos perante si mesmos. Mas o que o Espírito Santo pode analisar na sua vida, você que está me ouvindo agora, na minha vida, na nossa vida? Amados irmãos, queridas irmãs, Deus nos chamou para uma vida de simplicidade, para uma vida de sinceridade, nada de soberba, mas sejamos sinceros perante nós mesmos, perante Deus, perante a sociedade. O versículo 13 diz assim: livra o teu servo, guarda o teu servo da soberba, para que ela não me domine. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Olha, dentro das nossas próprias igrejas, nós encontramos tantos dominados pela soberba, pela arrogância, se acham o rei, se acham tão importantes, intocáveis. Ah, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Ah, eu tenho muito conhecimento. Ah, eu tenho tantos anos disso ou aquilo. Ninguém me toca. Quando nós sabemos que o mais importante é, meu amado irmão, minha querida irmã, nós sermos humildes, nós sermos sinceros perante Deus. Deus está consultando a todo momento, através do Espírito Santo, o nosso coração, a nossa mente, o que há na nossa mente, no nosso coração, principalmente no relacionamento que nós temos para com o nosso Deus. Coloquemos a palavra do Senhor acima de qualquer coisa. O versículo 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Para que nós temos usado a nossa língua, a nossa voz, a nossa boca? Denigrir a imagem alheia?
para levantar falso testemunho contra o nosso semelhante, para mentir contra o nosso semelhante, para acusar o nosso semelhante? Será que Deus nos deu uma voz, a nossa fala para isso? Para sermos acusador do nosso semelhante? Meu amigo, minha amiga, não. Não é para isso que nós devemos usar a nossa língua, a nossa boca, mas que nós possamos usar os nossos lábios para louvor do Senhor, para o engrandecimento do seu nome, para exaltarmos a Deus e pregarmos a sua palavra e o seu evangelho. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, que nós possamos aprender esta lição, usar a nossa voz para louvor de Deus, cantar hinos de louvor a Deus, orar, pregar a sua palavra, e não para acusar o nosso semelhante.